Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Quando você vai orar, você gosta de orar sozinho? Você gosta de entrar no seu quarto, fechar a porta? Ou você gosta de orar em grupos? Você gosta de orar junto com várias pessoas? Porque onde eu morei, certa vez em uma cidade, e nessa cidade as igrejas gostava muito de campanhas de oração. Gostava muito de que as pessoas acordassem logo de manhã, bem cedinho, quase 5, 6 horas da manhã, e fosse aquele grupo orar lá no templo, né? E iria aquele grupo, né? Pessoas. E depois que eu saí de férias, eu voltei na cidade também, eu percebi que as pessoas ainda continuavam indo para os templos com a Bíblia debaixo do braço e orava bastante, né? Muitas campanhas de oração. Mas o que eu observava na vida daquelas pessoas, que embora elas orassem muito, mas elas tinham uma vida que não era de acordo com a sã doutrina do nosso Senhor e Salvador. Elas falavam mal uns dos outros, elas não comungavam com as pessoas, elas ficavam de mal, e dentre outras coisas, né? E o texto da palavra aqui que eu quero compartilhar com vocês vai exatamente contra esse tipo de movimento, esse tipo de coisa, né? Porque depois as pessoas, olha, eu gosto muito de ir na oração. Isso é um sacrifício, sacrifício de tolo, que a palavra chama, né? A palavra fala que é melhor obedecer do que sacrificar, embora tenha o nome de oração. Mas nós queremos ir aqui para a palavra para vermos o que o nosso Senhor Jesus falou exatamente sobre a oração. Então hoje eu vou falar sobre a oração que está no livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E a palavra vai dizendo aqui no 8, né? A palavra vai dizendo aqui no 5, aliás. Agora no 5 que vem esse tipo de pessoa que eu disse, né? Versículo 5. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orarem em pé nas sinagogas, isto é, nas igrejas, e às esquinas das ruas, para em serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí você está se perguntando, mas nós não devemos nos reunir para a oração? Ora, isso é um perigo, porque esse texto aqui está deixando bem claro, né? Primeiro, em segundo lugar, quando você se reúne em bastante pessoas para orar, só com aquele objetivo de oração, eu creio que não está de acordo com a palavra. Porque quando você vai orar num grupo, a sua atenção fica dispersa, né? Ela fica dispersa. Mas quando você está num culto, já reunidos os irmãos, aí sim. Mas fazer reuniões especificamente só para orarem, o texto aqui está sendo muito claro. Então por que nós não vamos obedecer a palavra e dizer assim, olha, cada um de vocês ore lá no seu aposento sozinho, você e Deus, não precisa ninguém ficar sabendo, né? Mas eu via que quando eles se reuniam, né, as pessoas iam, elas talvez faziam isso mais por um sacrifício, por um desencargo de consciência. Porque será que Deus estava ouvindo a oração com o coração impuro igual aqueles que eu via, né? Mostrando pelos seus frutos quem eram elas? Então eu acredito que as orações não passaram do teto. E a palavra de Deus fala que os hipócritas gostam de orar nas sinagogas, nas igrejas. Os hipócritas gostam. Será que na casa deles, será que você na sua casa
Quando você está sozinho, você gosta de orar, você ora? Nosso Senhor falou que eu devo orar sozinho. E eu desconfio muito quando eu vejo um pregador dizendo assim: olha, eu de madrugada levantei para orar. E volta e meia as pessoas esquecem e dizem assim: olha, essa noite foi uma noite de oração, de intercessão. Está fora da palavra, embora soa todos nós: oh, que homem piedoso, que mulher piedosa, né? Porque às vezes nós gostamos de falar que oramos. Eu já vi muitos pregadores: olha, eu passei a noite em oração pela igreja, olha, acordei de madrugada buscando a Deus. Às vezes fala nas pregações, às vezes fala nos testemunhos, né? Mas a palavra aqui está dizendo que eu devo ficar bem quietinho, eu não devo alardear, assim como a oração e o jejum. São duas coisas que eu vejo as pessoas alardeando por aí. Mas a palavra de Deus nos ensina que essas coisas têm que ficar entre eu e Deus. O que importa é Deus. Deus que está vendo se eu estou orando, o que eu estou falando em secreto com Ele. Mas as pessoas têm necessidade de dizer: eu jejuo, eu oro. Muitas pessoas perguntam para mim: você jejua? Né? Querendo saber qual é a minha vida em secreto, né? A nossa vida. E outros não se contêm, elas gostam mesmo de falar. Mas hoje, através desta palavra aqui, eu gostaria que você, quando fosse orar ou jejuar ou fazer qualquer caridade, está aqui no versículo, capítulo 6 de Mateus, tem uma instrução para a esmola, oração e jejum. Nós deveríamos atentar para isso, para nós não incorrermos na semelhança dos hipócritas. O hipócrita é aquele que aparenta ser uma coisa, mas é outra. Eu tenho visto pessoas, né, hipócritas, que embora elas oram muito nos templos, mas a vida do dia a dia não condiz com o que elas professam, né? Embora elas andam com a Bíblia, andam advertindo a vida dos outros, mas a vida delas não condizem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para que você, quando você tiver a sua comunhão com Deus, você não fica alardeando, você não fica falando para ninguém, porque o que mais importa é que Deus está vendo. E a palavra de Deus fala que um dia Ele vai recompensar você publicamente. Está aqui no versículo 4 do capítulo 6. Ele vai te recompensar publicamente. Não sei como é que vai ser isso, mas que vai ser publicamente, onde todos vão ver que você tinha uma comunhão com Deus. Isso sim vai ver, porque é Ele que está falando que vai ser recompensado. Eu gostaria que, através desse pequeno vídeo, você aprendesse sobre a oração, sobre a sua comunhão com o seu Deus. Pense nisso.